Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um programa A Hora do Boi. Todos os ângulos da pecuária estão por aqui. Mercado, tecnologia, bem-estar animal, além das principais novidades do setor. Eu sou o médico veterinário José Arthur Martins e no programa de hoje nós vamos conversar sobre conforto térmico em animais de produção. E quem está na nossa companhia hoje para tratarmos sobre esse tema, né, sobre o conforto térmico em animais de produção, é a zootecnista Fernanda Benez, formada pelo Unesp de Jaboticabal, doutora em comportamento e bem-estar animal, professora na Universidade Federal do Mato Grosso, fundadora da BE Animal Consultoria e, no momento, realizando um pós-doc em bem-estar animal em Calgary, no Canadá, de onde nós passamos a conversar agora, né? Ela está sentada dentro do carro dela, porque o sinal de internet lá está funcionando melhor. Fernanda, seja muito bem-vinda ao programa Hora do Boi. Olá a todos, é um prazer enorme estar participando aqui do programa com vocês para falar de um assunto área, né? E eu estou aqui à disposição para que a gente possa conversar hoje sobre esse tema do bem-estar animal, que é a parte de conforto térmico. Pois é, Fernanda, bom, tu é professora na Universidade do Mato Grosso, uma região quentíssima, né? Como aqui também no Rio Grande do Sul, que tem os extremos, né? No verão extremamente quente e no inverno extremamente frio. E é uma coisa que me chama a atenção, tu deve ter notado isso várias vezes, quando a gente anda pelas estradas, seja no Rio Grande do Sul ou no Mato Grosso, onde tu vê assim, aquelas placas de outdoor de rodovia e o mundaréu de gado parado embaixo, é sinal de que o proprietário não está tratando muito bem da questão do estresse calórico, do estresse térmico, quer dizer, não tem sombra na propriedade. A partir de quando tu passaste a te interessar por essa questão, né, do bem-estar calórico dos animais, o que, sem dúvida nenhuma, mais do que comprovadamente, né, interfere nos índices de produção e de produtividade animal? Então, logo que a gente começa a estudar a fisiologia animal, a gente entende que o animal tem termômetro, né, um termostato, vamos dizer assim, no hipotálamo, dentro do cérebro, e que ele consegue manter a temperatura dele. A temperatura dele tem que estar sempre, ele é homeotérmico, tem que estar sempre constante. Então ele tem que ou ganhar calor quando está frio, ou perder calor quando está calor, para que ele mantenha aquela mesma. Quem é o animal a fazer isso é o sistema fisiológico dele, que vai produzir hormônios, então, que é para auxiliar ele a perder ou ganhar calor. Quando a gente percebe que as falas que a gente vê muito de som, não é bem assim. Às vezes ele está ganhando peso, mas ele não está ganhando o que o potencial genético dele expressa, ele não está expressando o potencial genético dele. Então, eu me interessei muito por essa área, para que a gente consiga trazer o parte do conforto para o animal, que o conforto é um dos tópicos do bem-estar animal, só para que a gente fale 5 princípios. O primeiro é a nutrição, o segundo é a saúde, o terceiro princípio é o conforto, o quarto princípio é o comportamento e o quinto princípio são os estados mentais. Então, se a gente altera o ambiente, a gente pode estar alterando a nutrição desse animal, alterando a saúde dele, alterando o comportamento dele, e aí a gente faz com que ele saia da zona de conforto dele e estresse, e aí isso altera o bem-estar dele, e ele com certeza produz menos. Fernanda, tu deve ter, né, talvez trabalhado nessa questão. Existe uma aferição ou um parâmetro para se medir o quanto o calor acima de uma determinada temperatura, e claro, isso varia muito de raças para raças, né? Os zebuínos têm uma sensibilidade, uma regulação térmica
né, que é diferente dos bovinos de raças europeias. Mas tu tem um parâmetro ou uma definição a partir de que definição ele passa, vamos dizer, o tamanho dessa diferença de temperatura passa a influenciar, né, de maneira no estresse do animal? Tem sim. Por exemplo, nos europeus, nós temos que a zona de conforto térmico deles varia de 0 até mais ou menos 18, 20 graus. Essa seria a zona de conforto dele, que ele não está gastando energia nem para ganhar calor, nem para perder calor. Já nos zebuínos, é mais ou menos de 10 graus até 28 graus. Também essa é a zona de temperatura que a gente diz que é uma zona de conforto térmico. Passou dessa temperatura, ele vai começar a ligar alguns ajustes corporal para que ele possa perder calor. Então, a temperatura média que a gente fala que seria ideal para um bovino aí no Brasil, né, no nosso Brasil, seria entre, se for zebu, entre mais ou menos 25 a 29 graus, né, no máximo 30. E nos europeus, nós temos mais ou menos, no Brasil, que eles conseguem ter um conforto térmico aí entre próximo a 28 graus, 24 graus no máximo. Tá, então daria para dizer que é bem definido o conforto térmico, né, dos animais. E a questão, e eu acho que é uma questão bastante significativa, né, e que provavelmente a gente vê isso tanto no Mato Grosso ou na região do Brasil Central como no Rio Grande do Sul, as questões de sombreamento, né? O porquê que não funciona, né? E é uma coisa mais do que necessária para quem, né, viveu um pouco de camperologia, né? Todo mundo sabia que tu tinha que providenciar uma sombra, tanto para abrigo no inverno como sombra no verão. Por que essa prática não evolui? É muito animal, ele aguenta tudo, porque na verdade ele não expressa o que ele está sentindo, né? Mas ele tem alterações dos estados mentais dele, sim. Então, quando o animal começa a ter muito calor, a gente tem alterações de alguns hormônios, como cortisona, e ela vai fazer com que esse animal perca calor a partir da sudação, ele começa a suar, ele começa a respirar um pouco mais rápido, e muitas vezes as pessoas não estão percebendo, mas ele já está ligando o alerta dele, né? Então, às vezes, as pessoas têm que entender um pouco mais do comportamento do animal para perceber que aquele animal está procurando perder calor ou ganhar calor, no caso do frio, né? E o sombreamento, antigamente, se a gente pegar a pecuária bem mais antiga, ela era muito extensiva, tinha árvore e tudo mais. E a gente vem intensificando essa nossa pecuária e a gente vem tirando um componente principal do ambiente, que é a sombra. É um recurso, a comida é um recurso, a água é um recurso, a sombra é um recurso. E o animal tem que ter um acesso a pelo menos 3 metros quadrados de sombra para que ele possa deitar, levantar de uma maneira confortável, né? Então a gente vem com essa evolução nossa da pecuária, com essa intensificação, perdendo a sombra, né? Que é um recurso muito importante para esses animais. Nossos estudos, só para você ter uma ideia, nos mostram que tanto com Nelore como com cruzado, fora do centro-oeste, no centro-oeste, a média é que quando a gente coloca a sombra para os animais confinados, é de quase 100 gramas a mais por dia, é de 80 a 120 gramas a mais por dia. Pois é, tu fizesse uma observação interessante, né, de que, claro, os animais, eles não conseguem expressar de maneira muito clara, vamos dizer assim, o seu desconforto, o seu estresse. Existe alguma maneira, né, que tu poderia ensinar de uma observação do homem do campo, né? De olha, como é que a gente pode identificar de uma maneira um pouco mais fácil, né, que o animal não está no seu conforto? Claro, se ele estiver no meio do campo,
debaixo do sol. A gente sabe que ele está passando calor, né? Mas que outros sinais, né, o animal pode externar para que né, o homem do campo possa se dar conta de que ele realmente, e um dado importantíssimo que tu dissesse agora, cada área de um animal com bem-estar, bem sombreado, ele ganha, como tu disseste, ele ganha peso naturalmente, né, sem esforço nenhum, quer dizer, só pela questão de bem-estar. É isso? É isso. Não é só ganho de peso, né? Se a gente faz com esses estudos com leite, melhora até a qualidade do leite. Reduz o número de células somáticas, melhora a qualidade, aumenta a gordura do leite. Enfim, no caso de ovinos, né, a gente tem melhora na qualidade da lã. No caso de aves, a gente tem melhora na qualidade da casca, na qualidade do ovo. Enfim, em todos os animal de conforto térmico dele, a gente tem uma alteração muito interessante na sua produção. E como você disse aí, né, quais são os indicadores que a gente pode olhar no animal de que ele está desconfortável? A primeira coisa que ele faz, ele muda a frequência respiratória. Então, a frequência respiratória, se a gente olhar ali no vazio dele, no flanco, ela começa a ficar maior, ele começa a respirar um pouco mais rápido, porque é a forma que ele está tentando perder calor de dentro do corpo para fora, então ele está colocando esse vapor quente para fora. A outra coisa que pode acontecer também é a gente observar um animal suando. No caso dos bovinos, eles suam bastante, então é impossível a gente ver eles suando. Então ele começa a suar a parte do pescoço, a ponta do peito, né? Você começa a ver ele molhado nessa região, assim como os equinos. Mas no caso das aves e dos suínos, eles não suam, então a gente não vai ver isso, a gente vai ver a alteração da frequência respiratória, e aí eles começam, quando já está num grau mais elevado de estresse térmico por calor, eles começam também a salivar bastante. No caso das aves, elas vão abrir bastante o bico e respirar bem rápido. E eles começam a procurar um lugar que tenha sombra. Aí o pessoal do confinamento fala, eles não precisam de sombra, não precisa porque não tem, então você não vai ver ele procurando sombra. Mas ele começa a procurar sombra no morão da cerca, no bebedouro, no coxo, na sombra do amigo, né, do animal que está do lado. A primeira coisa que eles vão tentar colocar na sombra é a cabeça, para tentar resfriar o hipotálamo, né, vamos dizer assim, deles. Pois é, essa é uma, né, cada vez mais se comprova, né, que a questão de bem-estar animal, claro, além de zelar pela qualidade, né, pelo o próprio nome, o bem-estar, zelar pelo bem-estar é uma atividade altamente lucrativa. Né? Isso pelo menos está cada vez mais claro, e eu não sei se o trabalho que tu estás fazendo aí no pós-doc aí no Canadá trata alguma coisa sobre isso. Então, para te falar bem a parte produtiva, né, em todos os experimentos que a gente fez, deu meia arroba a mais de carcaça. Ou seja, no primeiro ciclo, geralmente já paga a estrutura da sombra, né, porque os animais ganham meia arroba a mais de carcaça. Aqui, a gente também estuda estresse, parece que não tem estresse térmico, porque no Rio Grande do Sul tem extremos, muito a menos 40, essa semana menos 10, e em julho vai para 40 graus. Então, os animais também sofrem bastante com estresse térmico, né? Aqui, nessa parte de estresse térmico que a gente vai estar estudando, é a parte imunitária dos bezerros, porque também a gente não pode falar só de engorda, a pecuária é feita de cria também, né? Então, a gente tem que pensar no estresse térmico dos bezerros também. Olha que dado interessante. Vacas que passam por estresse térmico no terço final da gestação vai ter uma alteração na produção de leite da sua filha e da sua neta. Ou seja, são duas gerações em que a gente acaba causando um problema na expressão genética da produção do leite, quando elas passam por um estresse térmico. E são bezerros também que demoram mais para levantar, demoram mais para mamar, tem um sistema imunitário pior. Então, do mesmo jeito que a gente está estudando isso para o calor, a gente vai estar estudando também para o frio. E, Fernanda, qual é o foco, né? Tu já é doutora em comportamento animal
né, professora na Universidade do Mato Grosso, e qual é o foco do teu pós-doc em bem-estar animal que tu estás realizando aí em Calgary, no Canadá? Então, há mais de 10 anos a gente vem trabalhando com cria. Há 2 anos a gente lançou um projeto na Bianimal que chama Cada Bezerra Importa, que também é um estudo de campo, né, da universidade, em que a gente começou a focar mais na cria, já que o pecuarista sempre acha que parece que assim, né, a pecuária começa na desmama e aí a gente tem que engordar esse animal, né? E a gente tem que, na verdade, fazer nascer um bom animal. Então a gente está focando muito nessa parte de bezerros, né, em tudo que pode estar interferindo na qualidade do bezerro. E aqui dessa vez a gente vai estar estudando como a formação de memória, né, como que a estimulação tátil, a gente fazer aquele primeiro estímulo tátil no animal, fazer carinho mesmo no animal, na cura do umbigo, como que isso pode refletir na formação de boas memórias nele. Porque daí ele vai ter o imprint com o humano, então aí ele tem memórias positivas com o humano e isso melhora o sistema imunológico dele. Se ele tem um sistema imunológico melhor, é lógico que ele vai responder melhor a ambientes, né, tanto calor como frio. Então a gente vai estar fazendo isso, vendo como o homem pode gerar memórias melhores nos bezerros para que eles tenham um sistema imunitário melhor. Fernanda, como você está falando, né, as memórias, né, a permanência de memórias que terminam colaborando para esse bem-estar, para o bem-estar animal. E as instalações, né? Que tipo de instalações existe, ou vocês têm alguma orientação, um trabalho que determine, né, que tipo de instalação ele seria mais favorável, vamos dizer assim, a essas boas memórias que terminam influenciando não só no bem-estar, como também, né, no ganho de peso, no melhoramento e na qualidade do produto. A memória, ela é uma extensão, na verdade, ela é formada a partir do que o ambiente que a gente está dando para o animal. Então, na verdade, o manejo que a gente está dando para o animal vai formando as memórias dele. Tanto é que muita gente fala, manejar no curral é mais difícil, é lógico, porque é onde ele tem piores memórias do homem, né? As estruturas podem facilitar seja responsável por melhorar a memória do animal, porque é sempre o homem, na verdade, né? Então, existem, lógico, que estruturas que acompanham o comportamento do animal, por exemplo, locais mais arredondados, porque esse animal tem uma predisposição a andar em círculos, né? Então, que não tenha muita sombra, não sombra, viu? Sombras da instalação, onde vai ter a passagem do animal, para que ele não possa achar detalhes das instalações que podem facilitar o manejo. E a gente fazendo um bom manejo, a gente vai estar criando boas memórias. Para os bezerros, a gente tem estudado, por exemplo, ao invés de jogar o bezerro no chão e colocar o peso do humano em cima, a gente tem trabalhado com mantas, por exemplo, em que a gente coloca o animal na manta, sobe ela e pendura, e pronto, o animal está contido, sem peso, sem nada, e o humano fica com as duas mãos vazias, sem também ficar agachado, né, para fazer todo o manejo. Então a gente vem sim estudando como melhorar a formação das memórias a partir de estruturas, mas deixando bem claro que o que melhora a memória é um bom manejo. Muito bem. Bah, Fernanda, muito interessante essa entrevista contigo, esse programa. Eu acho que, principalmente nesse período, né, aqui no pleno verão, no Rio Grande do Sul, em que as temperaturas vão a extremos, né, e todas as questões, e a gente sente, né, todas as questões de bem-estar animal. Zootecnista Fernanda Benesse, eu agradeço demais a tua participação no nosso programa, na Hora do Boi, e deixaria alguns instantes para as tuas considerações finais. Ótimo, eu que agradeço o convite, né, de ser chamada para um programa tão legal como esse, que eu mesma sou espectadora, gosto bastante, muito obrigada. Quero dizer que a temperatura influencia muito na produtividade, e a umidade, quanto maior a umidade, mais difícil para o animal perder calor.
calor. Então, nós estamos numa época muito propensa no Brasil de altas temperaturas, alta umidade. Então, para que haja estresse térmico, fiquem de olho, e não é trabalhar com sombra, é investimento. Lembre-se sempre disso. Muito bem, esta foi a zootecnista Fernanda Benês, diretamente de Calgary, no Canadá, onde está terminando, fazendo seu pós-doc, falando exatamente sobre o conforto térmico dos animais de produção, especialmente os bovinos. Gostou do programa? Deixe seu like e agite o sininho para receber informação qualificada toda semana. O programa A Hora do Boi volta na semana que vem. Até lá!